Salmo 32, de Davi, salmo didático. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Quero começar com a seguinte pergunta. Quando foi a última vez que você confessou um pecado a Deus? E aqui eu não estou dizendo de maneira geral, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Isso já é um bom pedido, mas de maneira específica. Quando foi a última vez que você orou ao Senhor, especificamente dizendo, Senhor, me perdoa por este pecado que eu cometi? É sobre isso, então, que o salmista escreve. É sobre isso que Davi está escrevendo esse salmo. Bem possível que isso aconteceu logo depois de Davi ter se deitado com Betseba, logo depois de ter adulterado e matado Urias. E aí ele calou o seu pecado, não tinha confessado o seu pecado ao Senhor, e então ele sentiu toda essa doença física e espiritual vinda do Senhor. Ele então percebe o quão bem-aventurado é aquela pessoa cujos seus pecados são perdoados. Versículo 1 e 2, então, nós temos essas duas bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado para o judeu, né? Ela é não só no sentido assim, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, mas é aquela pessoa que transborda de alegria. Então é aquela pessoa que ela é muito aventurada no sentido de muito alegre, muito contente, e por isso ela então transborda essa bem-aventurança a outras pessoas. Ele começa então dizendo que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo o pecado é coberto, ou algumas versões trazem encoberto. Davi percebe que este é o maior benefício que alguém pode ter. O maior benefício que o humano pode ter depois da queda é o perdão do Senhor. Esse é o maior benefício que qualquer pessoa pode ter. A pessoa pode estar na maior miséria que existe, maior pobreza que existe, mas se ela tiver o perdão do Senhor, ela tem tudo. E é isso que Davi está colocando aqui. A pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que tem o perdão do Senhor. Esse benefício é interessante que Davi está colocando aqui da perspectiva de Deus. Então não está colocando assim, olha, bem-aventurada é aquela pessoa que buscou o Senhor e foi perdoado. Não, ele está colocando que é Deus quem busca, então, o homem, para que o homem seja perdoado. É pela graça e misericórdia de Deus e para quem Ele quiser.
Nossa pergunta, então, diante disso, será que será que você já foi perdoado por Deus? Você sente isso? Você sente que é perdoado por Deus? Ou você ainda tem dúvidas? Você percebe isso, isso está na sua consciência, você percebe e sabe que você foi perdoado por Deus? Se você sabe disso e tem certeza, você é uma pessoa bem-aventurada. E ele continua então, versículo 3 até o versículo 7, dizendo que bem-aventurado também é aquele que confessa e por isso, por confessar o seu pecado, recebe o perdão ou recebe a proteção de Deus. Há dois momentos, ele diz no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, depois ele diz, porque a mão de Deus pesava sobre mim, o vigor secou como o calor do verão, ou a gente pode dizer, o vigor dele secou como o calor do Piauí, o calor do tempo todo. Esse é o vigor dele secando, ou seja, ele está fatigado, não aguenta mais, Mas no versículo 5 ele diz, eu confessei o meu pecado, eu não mais ocultei. Ele diz, eu confessarei o meu pecado ao Senhor, e o Senhor vai perdoar as minhas iniquidades. Versículo 6, ele entende então que todo aquele que é piedoso vai fazer súplicas ao Senhor e vai pedir perdão. Então há dois momentos em que nós devemos confessar os nossos pecados. E a gente se confunde. A gente se confunde com esses dois momentos. Esses dois momentos, o primeiro é para a salvação. Então, quando nós confessamos nosso pecado, porque ainda não éramos salvos, nós devemos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Confessar que somos pecadores. Então, isso, creio, que aconteceu com cada um de nós aqui, que teve um momento em que você confessou o seu pecado, confessou que você é pecador diante de Deus e necessita da graça salvadora do Senhor. Mas existe um outro momento em que nós devemos confessar pecados, e é aqui que muitos cristãos não fazem, ou esquecem, ou não veem importância disso, que é confessar os nossos pecados para a santificação. Então, teve um momento que você confessou os seus pecados diante do Senhor, mas também tem um momento em que você deve confessar os seus pecados para a sua santificação. E quando que é isso? Quando que você tem que fazer isso? Quem que acha? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Quando que a gente tem que confessar os nossos pecados diante do Senhor? Quando? Todos os dias. Todos os dias. Nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. E isso é uma coisa que muitos cristãos não fazem. Muitos cristãos acham que não há necessidade alguma de confessar os pecados. Mas nós devemos sim confessar os nossos pecados a Deus e também confessar os nossos pecados, aqueles pecados que nós não estamos conseguindo vencer, confessar esses pecados também aos meus irmãos na fé. Aquele irmão mais chegado, aquele irmão que eu posso confiar, aquele irmão que eu posso pedir consolo, pedir ajuda, pedir oração, eu também devo confessar. Pode ser o pastor, pode ser o irmão mais velho, tem que ser algum irmão na fé, em que eu confesse os meus pecados diante dele, pedindo também que ele ore por mim e me ajude. Mas muitas vezes nós não confessamos esses pecados nem a Deus e nem ao próximo. E aí os nossos ossos também vão se definhando, nosso vigor também vai ficando cada vez pior, porque a gente não abre o nosso coração nem a Deus e nem ao próximo. E aí Davi entende, versículos 6 e 7, que todo aquele que é piedoso, uma hora ou outra, vai suplicar ao Senhor por perdão, e o Senhor vai responder. Então aqui podemos entender que se você é piedoso, porque Deus te salvou, então você vai confessar os seus pecados. Confessar pecados é uma resposta, é uma consequência de uma pessoa
piedosa. Mas se você não é piedoso, então você vai continuar vivendo em pecado e escondendo esses pecados para si e não confessando diante das pessoas e diante de Deus. Em 1 Timóteo, Paulo nos ensina, falando sobre o pastor e o diácono, mas isso é para todas as pessoas, que nós devemos ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis é a pessoa ser transparente, a não esconder os seus pecados. Ela dizer, olha, eu peco dessa maneira, eu preciso de ajuda. Então é claro que a gente tem que confessar os pecados para pessoas mais confiáveis, mas não podemos ficar escondendo. Devemos sempre ser abertos. E é por isso que 1 João 3, versículo 6, diz assim, 1 João 3, 6. Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que esse texto está dizendo? Que esse vive pecando não é aquela pessoa que diariamente peca em alguns pecados. Mas esse vive pecando é aquela pessoa que diariamente está caindo no mesmo pecado, não se arrepende, não confessa ao Senhor e não busca a graça e o perdão de Deus. Essa é a pessoa que vive pecando, vive caindo dos mesmos pecados, não se arrepende desses pecados, não confessa, e essa pessoa é o que aconteceu com Davi. Os seus ossos vão se definhando, vão se envelhecendo, e há gemidos no coração dessa pessoa. Então, todo aquele que permanece nele não vive em pecado, confessa diante do Senhor. E nós sabemos que ao confessar nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que nos perdoa. Terceiro, versículo 8 e 9. Bem-aventurado aqueles que são instruídos por Deus. Davi, ele agora está mudando a perspectiva aqui. Ele está falando dele para Deus. E agora, versículo 8 e 9, ele coloca como se fosse uma resposta de Deus. É Deus respondendo para ele e para nós. Eu vou ler novamente que diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Então é Deus falando aqui para nós. Deus vai nos instruir, Deus vai nos aconselhar, Deus vai cuidar de nós. Então, quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, o Senhor, então, instrui, Ele não só perdoa os nossos pecados, mas também nos instrui a qual caminho nós devemos andar. Então, quando nós falamos, Deus, eu pequei, Deus diz, eu te perdoo, mas agora você vai por esse caminho. E é o que Jesus fez com as pessoas aqui na terra. Inúmeras vezes, em vários momentos, mas poucos estão registrados na Escritura, Jesus levantava a pessoa e falava, vá e não peques mais. Eu te perdoo, vá e não peques mais. E é isso que Deus faz com a gente. Ele diz, eu te perdoo, vai e não peques mais. Ande agora por outro caminho. E é isso que é arrependimento. Arrependimento é mudar o rumo da nossa vida. Mudar o caminho. Se a pessoa não muda o caminho que ela estava seguindo antes, então quer dizer que ela não se arrependeu, de verdade. O Senhor então nos ensina. E é interessante o versículo 9. Talvez você nunca imaginou um versículo como esse na Escritura, mas literalmente Deus está dizendo para nós, não seja burro, não seja uma mula, não seja um cavalo. Literalmente, a Escritura está nos dizendo que Deus diz para nós, pare de ser burro. Olha o que ele diz no versículo 9. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Então, o que Deus está dizendo? Olha, eu vou te instruir o caminho que você deve andar. E o caminho é, não seja burro, não seja uma mula, não seja um cavalo, que só faz as coisas, só obedece porque tem um freio, porque tem um cabresto. O que Deus está colocando aqui? É que nós, muitas vezes, só obedecemos ao Senhor por causa das consequências. Nós só obedecemos ao Senhor
porque Deus, ele manda a disciplina. E aí, quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente diz, não, agora eu vou me acertar. Agora eu vou obedecer ao Senhor. A consequência do pecado vem e a gente diz, não, agora eu vou acertar minha vida. Mas Deus está dizendo, não seja assim. Me obedeça por prazer. Me obedeça por alegria. Não seja como um cavalo e como uma mula que só obedece quando é puxado, quando é exortado, quando vem a disciplina. Me obedeça por alegria. Me obedeça porque você me ama. Deus nos instrui então para obedecermos por amor a Ele. E não só por obrigação, mas por amor. Se for só por obrigação, a gente é que nem cavalo, a gente é que nem mula. E só obedece porque está sendo exortado, está sendo puxado, está sendo disciplinado. Mas Deus está dizendo, não espere isso acontecer. Me obedeça desde já. Seja santo desde agora. E por fim, versículo 10 e versículo 11, nós temos então que bem-aventurado, a consequência de tudo, que é bem-aventurado aquele que confia e se alegra no Senhor. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Por quê? Porque ele não confessa os pecados, porque ele não foi perdoado, porque ele não recebe o perdão de Deus, e aí por isso os sofrimentos do ímpio, eles são muitos, são terríveis. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aquele então, diante de tudo isso, se você confessou o seu pecado, se você foi perdoado, você é instruído por Deus, você agora pode confiar e se alegrar em Deus. E é por isso que o versículo 11 diz, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Perceba como que o Salmo, ele começa, versículo 1 e 2, dizendo bem-aventurado. Então, bem-aventurado. Aí ele fala só coisa ruim do 3 até o 9, dizendo sobre coisas que ele confessa o pecado, então algo triste, e depois ele volta, ele encerra, versículo 10 e 11, trazendo a alegria novamente. Então, bem-aventurado é aquele que confia e se alegra no Senhor, porque ele foi perdoado. O justo se alegra em Deus pelo perdão recebido. Então, quando nós confessamos nosso pecado ao Senhor, confessamos nosso pecado para o nosso irmão, nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos nos alegrar, exultar, regozijar, porque isso mostra que somos retos de coração. Bem-aventurados são os perdoados por Deus, porque confessaram os seus pecados e confiaram no perdão do Senhor. 3 aplicações rápidas. Primeiro, há uma frase do passado, não sei quem disse isso, mas é uma frase que eu sempre tento me lembrar, que é: pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias. Pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias. O que Davi escreve aqui nada mais é do que o Evangelho. O que Davi escreve aqui nada mais é do que a vida daquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Davi já tinha essa perspectiva de que ele podia confessar o seu pecado e ser perdoado por Deus. E nós temos ainda mais essa visão mais clara ainda, porque nós fomos perdoados por meio do sangue de Cristo Jesus. Por isso nós devemos pregar o Evangelho todos os dias para nós. Nos lembrar que, a segunda aplicação, nos lembrar que Cristo Jesus nos perdoou. E isso nos alegra o nosso coração. Faz com que o nosso coração se exulte. É por isso que a gente canta louvores. Algumas vezes durante o dia, de repente eu começo a cantar alguns louvores na minha mente, lembrando dessas verdades. Ou assoviar, né? Porque isso veio do meu avô. Meu avô passa o dia inteiro assoviando. Meu pai um pouco menos, mas eu também, se passar o dia inteiro, eu passo o dia inteiro assoviando também, porque eu aprendi bastante isso do meu avô, né? Meu avô passa o dia inteiro mesmo.
E a gente pode assoviar e cantar e lembrar disso. Lembrar do perdão de Deus, lembrar da graça de Deus. E isso nos alegra, mesmo em meio a tribulações e sofrimentos. Mas quando a gente se lembra que Cristo Jesus nos perdoou, isso nos alegra, então. E por fim, terceira aplicação, devemos confessar os nossos pecados diariamente, crendo que Jesus já nos perdoou. Então nós confessamos pecados não para sermos perdoados. Confessamos pecados porque fomos perdoados. E queremos então o perdão do Senhor ali naquele momento. É difícil de entender isso, mas nós confessamos pecados porque fomos perdoados para recebermos perdão. Para termos o perdão de Deus ali por aquele pecado que nós confessamos. E é isso que nos alegra ainda mais. Saber de que o perdão de Deus, ele é certo. Que é o que diz 1 João 1,9, que a gente leu no começo, e nem foi combinado com a Babi, que diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba, devemos confessar os nossos pecados, tanto para a salvação, como eu espero que cada um já fez isso, e é por isso que recebemos o perdão, e tanto para a santificação, tanto para que nós possamos, então, ser santos, assim como Deus é santo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu quero separar esse tempo final. Você pode ter 1 minuto, tá bom? Em que você vai orar ao Senhor, confessando algum pecado. Você não se lembrar agora de algum pecado, mas eu queria que essa noite ainda, antes de dormir, você pensasse em algum pecado que você tem que confessar para Deus. Então, se você quiser fazer isso agora, se lembrar, você vai ter 1 minutinho para confessar esse pecado diante de Deus, fazer uma oração rápida, e depois eu encerro com uma oração, ok? Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e pelo seu amor. Obrigado por Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, e essa morte não foi em vão, porque essa morte perdoa o pecado de todo aquele que confessa a Cristo, que confessa que é pecador, que confessa que precisa da graça de Cristo Jesus, precisa do perdão de Cristo. E, ó Pai, esse perdão só é concedido por meio da morte e ressurreição de Jesus. E por isso, ó Pai, eu peço que se alguém aqui que ainda não fez essa confissão, que o Senhor abra o seu coração, que o seu Santo Espírito possa habitar neste coração para que ele confesse, essa pessoa confesse ao Senhor. E também nos ajude, ó Pai, a confessar os nossos pecados diariamente, a ser transparentes, íntegros diante do Senhor. E também, ó Pai, confessar os nossos pecados ao nosso próximo, pedindo auxílio às pessoas ao nosso redor, aos cristãos que têm mais tempo de fé, para que eles possam nos ajudar também, ó Pai, nessa luta contra o pecado. Nessa luta contra o pecado, nós ainda não vencemos ao ponto de derramar sangue, mas Cristo Jesus já venceu na cruz por nós. E um dia, ó Pai, nós seremos libertos totalmente dos nossos pecados e teremos, ó Pai, um novo corpo, um corpo restaurado, que será impossível de cometer pecados. E por isso, ó Pai, te peço que esta luta diária seja nessa perspectiva de que um dia nós não precisaremos mais lutar. Um dia nós teremos apenas a vitória de Cristo Jesus em nossas vidas. É o que oramos, pedindo que o Senhor nos ajude diariamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.